Foi. Boa noite a todos, seja ou bom dia, boa tarde, seja qualquer horário que esteja nos assistindo. Hoje essa vai ser gravada, depois postada no YouTube. Bem-vindo, Felipe. Estamos aqui, canal Leitor Subversivo, GAP Filosófico, e vamos iniciar mais uma leitura do Fanon, continuando o livro Por uma Revolução Africana. Já estamos, se a gente for seguir a edição da Zahar, no texto 8, Descolonização e Independência. Boa noite, Jaime. Continuando aqui, a gente está no texto Descolonização e Independência de Frantz Fanon por uma Revolução Africana. Só recapitulando aqui para quem entrou agora. E vamos iniciar a leitura. Faz mais de 3 anos que a França resiste na Argélia. Ela resiste da maneira mais obstinada, mais exacerbada, a ponto de a memória de Clemenceau, nas desastrosas horas de 1940, não ter sido tão evocada. A França perdeu terreno na Tunísia e no Marrocos, mas se agarrou ao território argelino. Por motivos diversos, a opinião pública francesa, com raras exceções, incensou o exército, endossou a guerra da Argélia, advertiu os diferentes governos sobre inaceitáveis renúncias da Argélia. Aí é aquela discussão, né? Por causa que a opinião francesa, né, da cultura francesa, tinha na cabeça que a Argélia pertencia naturalmente à França, que os argelinos seriam cidadãos franceses, cidadãos de segunda classe, mas pertenciam à França, né? Admiro que, após 3 anos, apesar da fadiga que volta e meia ganha as esferas políticas francesas, na esteira dos quartos de hora infinitamente adiados do senhor Lacoste, né, aí tem a nota aqui, em novembro de 1956, Robert Lacoste, então ministro da Argélia, acreditando na vitória iminente da França, declarara que a guerra da Argélia encontrava-se em seu último quarto de hora. Apesar de uma crise orçamentária cada vez mais alarmante, apesar da fragmentação em função da guerra da Argélia, da quase totalidade dos partidos políticos, nenhuma força coerente e eficaz tenha surgido para impor a paz aos colonialistas franceses. Somos sempre censurados por nossa diplomacia afiada. Ho Chi Minh lembra-nos, nos momentos mais trágicos da Guerra da Indochina, nunca deixou de afirmar a diferença entre o colonialismo e o povo francês. Os exemplos do presidente Bourguiba e dos irmãos Esticlau, este aqui é um partido político do Marrocos, não são os únicos evocados para nos levar à conciliação. Ora, não se deve esquecer, já que justamente se fala da Indochina, que foi a decisão de enviar um contingente militar para lá que provocou a queda do governo Leniel, a coalizão de forças de esquerda e o encontro de Genebra. É verdade que houve Dien Bien Phu, mas o último livro do senhor Joseph Leniel e as estrepitosas declarações dos velhos generais da Indochina sustentam que, apesar de Dien Bien Phu, se os liquidatários não houvessem traído a nação, entenda-se, não tivessem se oposto ao envio do contingente, a Indochina poderia ter sido salva, ou seja, ainda pertenceria à França, né? Que eles querendo usar de ironia aqui. O que é preciso dizer é que, com a Guerra da Argélia, surgiram 3 fenômenos absolutamente novos em termos de luta de libertação nacional. Reivindicação, não súplica. Em primeiro lugar, em momento algum, a FLN fez um apelo à generosidade, à magnanimidade, à amabilidade do colonizador. O colonizador adquire numa vertiginosa mutação uma nova qualidade elaborada durante e pelo combate. A linguagem utilizada pela FLN desde os primeiros dias da Revolução é uma linguagem de quem é responsável. Os apelos às forças democráticas francesas não são redigidos em termos ambíguos, num tom mais ou menos infantil. Nós dizemos à esquerda francesa: sejam lógicos consigo mesmos, ajudem-nos, apoiem a causa da Revolução Argelina. A preocupação constante da FLN de se livrar das relações
colonizado, colonizador, povo argelino, povo francês, e do tradicional confusionismo deixou os elementos democráticos franceses numa situação incomum. Pedimos que hajam imbuídos menos de simpatia difusa que do rigor doutrinário de um anticolonialismo autêntico. Tal delimitação de fronteiras pode, no exame superficial, ser assimilada à rigidez. Por isso, não é raro ouvir os democratas franceses nos recriminarem. Se continuarem assim, vamos abandoná-los. Essa posição mostra como a ação dos democratas é desprovida de qualquer valor revolucionário e doutrinário, pois se alimenta precisamente das fontes ambivalentes da bondade para com o oprimido ou da sede de fazer qualquer coisa, de ser útil, etc. A FLN tem sido criticada por não saber falar com os franceses, por não levar suficientemente em conta suas pequenas fraquezas e seu narcisismo. Isso certamente é verdade. Mas essas críticas indicam que o objetivo da FLN foi mal compreendido. A FLN não visa realizar uma descolonização da Argélia ou uma atenuação das estruturas opressivas. O que a FLN exige é a independência da Argélia, uma independência que permita ao povo argelino tomar seu destino nas mãos plenamente. Esse objetivo, essa estratégia, orientam nossas táticas, nosso método e ditam o próprio ritmo de nossa luta. Ou seja, que ele está falando que faz parecer, né, que a independência não é a mesma coisa aqui que descolonização, mas aqui é uma luta, mas ele fosse, né, é uma luta anticolonial, mas essa descolonização é radical, por isso a independência, né, e lembrando que é o contexto das guerras de independência, né, da África, da Indochina, da Argélia, né, norte da África, né. Então, por isso, o termo luta de libertação. Nós tivemos uma discussão no outro grupo esses dias aí, por causa desse conceito de luta de libertação, e a questão do Estado Nacional na obra do Fanon. Tem alguma Fala coisa um a pouco dizer? disso aí. Fala um pouco disso aí, eu fiquei curioso, saber o que foi. Qual foi a discussão? Foi o meandro da discussão. Não precisa dizer tudo. Não, é que a gente pegou o capítulo 4 dos Condenados da Terra para discutir a questão da cultura, né? Eles estavam interessados em discutir sobre cultura, eu falei, não, tem um texto interessante aqui, porque no mesmo texto tem as discussões do Fanon também, né? Quando ele vai falar sobre os processos culturais, lembra que eu fiz até naquela época a comparação que era territorialização, desterritorialização e reterritorialização. O intelectual, primeiro, ele assimila toda a cultura da metrópole, do Ocidente e tudo mais. Aí ele tem aquela reação de voltar para a cultura ancestral, para fazer aquele redescobrimento. Aí ele avança para a próxima fase, que é construir a cultura na revolução com o povo, né? Porque para Fanon a cultura se constrói no processo de revolucionário ali. Essa é a cultura que para ele importa, não essa ossificação, essa tentativa de voltar a um passado ancestral, assim, de Um tipo de idealismo, né? Uhum. Aí a discussão, em vez de partir para os pontos sobre o papel do intelectual que é discutido no texto, teve uma discussão ali horrível, porque a galera não entendeu que Fanon. Teve um cara que chegou e falou que o conceito de cultura que Fanon estava usando no texto era muito amplo. Aí apareceu uma antropóloga e eu postando o texto do antropólogo para explicar para ele que a definição que o Fanon estava usando de cultura é basicamente técnica, ele nem estava discutindo conceito de cultura assim amplamente, ele só fez ele só questionou porque o Fanon colocou como cultura o artesanato, e para ele cultura era só escrita. Meu filho, como assim, cara? Ele estava limitando o conceito de cultura dele Oxe, a que loucura, cara. Ou é amplo ou é delimitado. Aí eu, Sacanagem. mas isso daí não foi a galera ficar presa na questão de porque o Fanon está defendendo a luta da libertação nacional, né, da identidade nacional. Porque, vamos ver, querendo ou não, é o contexto ali das lutas de libertação dos estados, né? A descolonização, a luta anticolonização nesse contexto, acho que essa discussão tá bem tendo texto aqui, né? A gente
Mas é porque, sabe qual é o problema? É porque Não, é porque Fanon, assim, o contexto é a luta anticolonial ali, da luta de libertação. Está se reivindicando o território, tá se reivindicando a independência, e isso acontece ao mesmo tempo se reivindicando uma identidade, se construindo uma identidade nacional. em É o processo. sentido, né? É esse Não como processo. uma identidade mistificada, que é o que ele está criticando. Esse é o problema que eu digo sempre. Falta uma compreensão dialética do que ele está, digamos assim, investindo contra e produzindo. Porque ao mesmo tempo que ele quer combater uma identidade nacional mistificada, que ele debruça-se sobre essa questão, ele advoga pela produção de uma identidade que seja mais material, mas ao mesmo tempo não é uma estratificação dessa identidade, é uma identidade em processo, e isso confunde a galera, entendeu? Essa é a questão. E a questão é que ele tá. E o Fanon tem críticas ao nacionalismo, que ele vai criticar naquela carta lá ao Al-Assad dos perigos do Estado teocrático, do perigo do Estado teocrático ali do Islã, pelo Islã, né? Que ele vai fazer ressalvas ali para o Al-Assad. E nesse mesmo e no próprio Condenados da Terra ele faz os perigos dessa questão, né, que é uma verdadeira crítica ao identitarismo, não essa crítica que a esquerda, que uma parte da esquerda está fazendo hoje em dia, não. Só que aí as pessoas começaram a concentrar simplesmente por causa do termo nacional, assim, né? Eles não conseguem desvincular o nacional da Mas noção porque de Estado. confunde mesmo. Eu mesmo fiquei, quando eu li a primeira vez, eu também fiquei em dúvida, mas depois, quando você vai tentando aprofundar mais o texto, você começa a entender as camadas da questão, tá ligado? Aí mais alguém quer fazer algum comentário? Vou continuar a leitura aqui então. O colonialismo é fundamentalmente indesculpável. É a segunda questão, né? O segundo eixo aqui. A Revolução Argelina gerou um escândalo no desenrolar das lutas de libertação nacional. O colonialismo, no momento em que é negado pela história e pela vontade nacional, em geral consegue se manter como verdade e valor. Não é verdade que tenha sido bom a França fazer da Argélia o que ela é hoje. O porto de Metz é o Quebi e o aeródromo de Boufarique para aviões a jato jamais nos servirão de consolo diante da grande miséria intelectual, material e moral de nosso povo. Isso me lembrou de outra discussão que teve lá, porque um cara implicou, por causa que Fanon defende aqui nesse contexto, que o proletariado é o agente revolucionário. Aí eu tive que explicar para a galera, né? Nas colônias, ali, África e Ásia, a proletarização não tinha avançado igual estava nas metrópoles. E o proletário que tinha ali, grande parte dele, acabava podendo até apoiar o regime colonial, querendo que ele fique, por causa que tem essa dinâmica que ele vai discutir ali nos Condenados da Terra também, né? Aí começaram com aquele papo de essencialismo, né? Porque o proletário, não o lump não pode ser revolucionário e blá blá blá. Aí eu tive que falar para ele, eu quase perdi a paciência nisso, né? Nessa parte da discussão. É porque, na verdade, é bem o contrário disso aí, né? Porque o Lupe, quem estava encabeçando, vamos dizer assim, as lutas nesse contexto das lutas anticolonial, é o lump proletariado, né? Porque aí é o lump proletariado que é o campesinato, o lupesinato, são esses mais a mais, né? Ex-soldados também que tinham lutado na Segunda Guerra, que pegaram em armas e lutavam. E tanto isso é no Vietnã, quanto isso é na Indochina, quanto isso é na China, quanto isso é na África toda, né? Aí, tipo, tem que entender que, eu falei para ele, tem que entender que, querendo ou não, tanto precisa autorizar a luta anticolonial, seja Fidel, Che Guevara, Mao, Ho Chi Minh, Fanon, Patrick Lumumba, Almir Cabral, eles não definiram o lucro proletariado como agente por
por opinião própria e tudo mais. É porque era esse grupo que estava agindo, né? Porque eles eram a maior parte da população, né? Do campo, das montanhas. Aí o cara estava se apegando a uma leitura de Marx, mas o próprio Marx ali naquela carta, esqueci o nome da mulher que ele escreve a carta, depois do Capital ali, ele fala do potencial revolucionário do Lump, né? Revendo aquelas visões dele anteriores que ele tinha do Lump ali. E o próprio Lenin fala da questão do Lump, dessa potencialidade do Lump, a Revolução Russa, tanto da questão da maquinovista quanto da Revolução de 17 de outubro foi realizada com grande participação, a maior parte pelo Lump proletariado, a Guerra Civil Espanhola, a gente pegar exemplos mais recentes também, ou mais antigos também, a Revolução Mexicana, ou então a Chiaspa agora com o Zapatista, ou o Rojava, é o lumbre proletariado sempre agindo assim, né? Tem que ver que o lumbre proletariado também pode ser agente de revolucionário. Existe tanto a possibilidade de cooptação reacionária do lumbre, como também do proletariado. E a gente viu que muito do proletariado pode se tornar conservador, reaça, acomodado, conciliador, burocrático. Mas isso é uma outra discussão também, né? A gente pode avançar um pouquinho aqui. Onde eu estava? Ou vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que é importante ressaltar essas questões, inclusive sobre. Parece que eu sinto que às vezes parece que é tipo uma cisma, né? Mas é a questão do formalismo, cara. Porque isso remete à questão do encaixe da ideia substantivada do proletariado dentro de uma operação partidária que, por vezes, ele diz isso lá nas Colônias da Terra, que por vezes reproduz um modus operandi subserviente à metrópole. Não é necessariamente que ele está negando a questão da organização partidária em relação a isso, mas é que é necessário ficar atento a esses processos de cooptação, porque justamente o proletariado, digamos assim, hegemônico, né, que está mais situado na centralidade da organização política, ele está muito mais sujeito a esses paradigmas da formalização partidária ligada ao modus operandi formalista de se engajar dentro da questão da luta revolucionária e dentro do contexto da luta anticolonial, né? Então, por isso que, de certa forma, ele vai reelaborar a potencialidade da questão não essencializada do campesinato, né, como, entre aspas, dentro de um dado contexto, porque também ele não se encerra nisso como uma conclusão isolada ou fechada em si mesma, mas como uma proposta de disrupção desses processos engendrados dentro de uma plataforma mais formalizada que é subserviente, de modo geral, à questão da metrópole, né, no final das contas. Então ele faz esse movimento, né, esse movimento dialético dentro da compreensão, porque no meu entendimento, tá? Lá nos Condenados da Terra tem uma espécie de processo em formação do engajamento dentro do processo da libertação que ele está descrevendo ali. É um processo meio que, entre aspas, ascendente, para fazer uma referência aqui a Hegel, de certa forma. Não que ele jamais fique preso, não estou dizendo que jamais ele vai ficar preso à questão hegeliana, mas nesse sentido ele parece brincar com essa questão na forma dele desenvolver a narrativa concreta do que ele passou dentro do contexto colonial, da luta de libertação, né? É a impressão que eu tenho. Que fala sobre isso naquele livro do comentador, que eu nunca me lembro o nome, né? Mas sobre dialética e falou, né? Enfim, ele menciona essa questão, né? Que o processo formativo concreto, ele tende ou parece ser análogo a esse aspecto progressivo que está presente na filosofia hegeliana, mas que o Fanon está brincando com essa questão justamente como um processo de oposição ao simbolismo concreto do colonialismo que estava presente na dialética hegeliana ainda, né? Enfim. Mas sabe o que é interessante? É que a gente estava num grupo de autonomistas, né? Galera marxista autonomista, né? Ligada a... que gosta dessa ideia de conselhismo e tudo mais, e que tem influência ali. E que tem influência ali? Eles têm influência ali
eles dizem, né? Dizem que tem influência ali do Guy Debord, do Mário Tronte. E quem eram as pessoas ali, o situacionismo e o operaísmo já estavam criticando os sindicatos, os partidos, esses formalismos aí, a possibilidade do movimento operário ter se tornado muito burocrático, ter criado uma aristocracia operária. Então, essa crítica, mais ou menos, a gente também está vendo. E é do mesmo período, né? O situacionismo é do mesmo período que o Fanon está vivo. O socialismo, a barbárie ali, com Castoriadis, é do mesmo período que o Fanon. Eles já estão fazendo essas críticas. Os caras ainda estavam com uma ideia que, para mim, para autonomismo, não devia ter essa ideia de que o lucro proletariado é mais reaça tem menos possibilidade de fazer revolução do que o proletariado, e ainda por cima esquecendo das experiências de revoltas como a Revolução Espanhola, a Revolução Mexicana, a Revolução de Outubro, né? Tem essas questões aí. Para mim parece contraditório. Não, é contraditório, só que aí tá a questão, né? Eu já vi algumas pessoas que se auto-intitulam da perspectiva, digamos assim, da abordagem situacionista, de debate, sociedade do espetáculo, coisas afins, e não, assim, pode até, assim, superficialmente repetir concepções conceituais de Debord e afim, mas não conseguiram entrar de fato, perdão, por exemplo, isso é uma coisa básica, tem várias outras questões também, vários deslocamentos acerca da concepção do marxismo tradicional, do uso da dialética hegeliana tradicional, como deslocamento, inclusive como eu até mencionei agora há pouco lá no comentário lá da questão lá do comentador de Kant que você colocou, né? Que ainda em Hegel ainda há um resquício de um kantismo formalista ali ainda em determinados aspectos, né? É tudo o que está sendo discutido acerca da lógica hegeliana, da perspectiva de certas abordagens da fenomenologia do espírito, que o situacionismo, o Debord, a sociedade do espetáculo, está visando combater, ainda inclusive com resquícios dentro do marxismo, entendido como vanguarda, inclusive, né? Então, não adianta, na minha percepção, tá? Não adianta você se colocar como outsider dentro de uma perspectiva de um marxismo autonomista se você não entrar de fato na questão da crítica e compreendê-la e utilizá-la de maneira assim, a realmente tapar das nuances que demanda a questão, por exemplo, do formalismo, inclusive dentro da perspectiva fanoniana, que está muito alinhado com essa questão que você falou, que você fica preso abstratamente num discurso que não se conecta com o combate concreto à oposição que Fanon está produzindo, por exemplo, né? Ou seja, o que é, será que se compreendeu de fato o que é a crítica ao formalismo? Ou, não é meramente um embate conceitual, abstrato, que soa bonito, entendeu? Tem relação direta com a questão do colonialismo, que presente dentro do processo de institucionalização dialética marxista dentro de um determinado âmbito organizacional, né? E como fazer essa crítica de maneira localizada? Como fazer esse deslocamento de maneira aprofundada, de maneira radical? É mais ou menos a questão que, inclusive, o Santos tocou hoje lá, né? Então, muitas vezes se cria... É o que está na sociedade do espetáculo, inclusive, né? É até uma crítica, assim, meio nuançada de se fazer no que concerne a questão, por exemplo, não é interessante produzir uma crítica que é dependente de uma posição abstrata referente ao capitalismo, por exemplo. Né? É como se fosse uma dependência da crítica abstrata, né? Como um mero oposicionismo vazio. Oposicionismo vazio é uma espécie de reiteração do processo da plataforma capitalista, por exemplo. A mesma coisa analogamente, claro, né? Mesma coisa deu, né? Trazendo a comparação dentro do processo do colonialismo. Não adianta eu fazer uma crítica que se posiciona de maneira formal referente ao processo simbólico concreto do colonialismo, né? Se propor a quebrar materialmente as bases daquilo que sustenta o colonialismo, né? Enquanto crítica formal, eu só vou estar me reintegrando, me colocando à disposição de uma reintegração colonial. Né? Se eu fomentar as concepções de identidade, se eu fomentar as concepções de um partido ligado à perspectiva da metrópole enquanto reprodução integral, né? Se eu pegar a ideia de cultura e essencializar ela, tudo isso que foi elaborado lá da questão dos coloniais da terra,
né? E que, de certa forma, estão sendo abordadas aqui de outra maneira nesses aspectos panfletários coletivos aqui por uma Revolução Africana. Então, se eu não compreender qual o papel de todas essas questões dentro de uma conjuntura crítica para de fato, furar a bolha do processo simbólico material do colonialismo, de fato, eu só permaneço num processo de abstração, cooptado pelo processo simbólico material geral que é proveniente do colonialismo, né? Enfim, acho que eu falei demais, mas é mais do que se ver como outsider, né? É se inserir de fato na crítica, incorporá-la, entendeu? Enfim. Aí o microfone é aberto, se vocês quiserem falar, podem levantar a mão, podem a qualquer momento também, se vocês quiserem falar. Aí continuando o texto aqui, o colonialismo francês não será legitimado pelo povo argelino. Nenhum empreendimento espetacular nos fará esquecer o racismo legalizado, o analfabetismo, o servilismo promovido e mantido nas profundezas da consciência de nosso povo. É por isso que nossa declaração nunca fala em adaptação ou abrandamento, mas sim em restituição. É verdade que nunca se deixou de criticar a FLN por essa constante referência à nação argelina antes de Bugeaud. É que, insistindo nessa realidade nacional, tornando a Revolução de 1º de novembro de 1954 uma fase da resistência popular iniciada com Abdel el-Kader, nós arrancamos do colonialismo francês sua legitimidade, sua pretensa inserção na realidade argelina. Em vez de integrar o colonialismo, concebido como o nascimento de um novo mundo, a história argelina nós fizemos dele um acidente infeliz, execrável, cujo único significado foi ter retardado de maneira indesculpável a evolução coerente da sociedade da nação argelina. Tem essa discussão, lembrando dessa discussão, né, do capítulo de cultura, que eu falo que o colonialismo, ele paralisa a cultura. Ele primeiro destrói, né, faz a desaculturação, aí aqueles focos de cultura que resistem são paralisados, porque para ele, né, a cultura ela precisa se mover, está em constantes mudanças. Por isso, né, a crítica que não é possível voltar a um passado pré-colonial, afirmar uma identidade com base na história do passado, é preciso sempre se mover com o presente. Mas a gente pode desenvolver isso mais à frente, né? A nação em formação, a nova Argélia, ó, tá vendo? É o debate aí sobre cultura. A nação em formação, a nova Argélia, o caso único na história, todas essas expressões mistificadoras foram varridas pela posição da FLN. E só o que substitui a luz do dia foi o combate heróico de todo um povo contra a opressão secular. Porque para Fanon, a cultura agora se constrói pelo processo revolucionário, pela luta de libertação. Entre a ruptura com o passado argelino, tendo como consequência a instalação de uma colonização renovada, porém contínua, e a fidelidade à nação transitoriamente submetida, o povo argelino fez sua escolha. Não existe uma nova entidade nascida a partir do colonialismo. O povo argelino não aceitou que se transforme a ocupação em colaboração. Os franceses na Argélia não conviveram com o povo argelino. O que fizeram foi dominar com maior ou menor intensidade. Por isso, era preciso desde o início fazer o povo francês sentir o alcance de nossas reivindicações. A FLN não jogou com as palavras, disse que seu objetivo era a independência sem qualquer concessão quanto a isso. A FLN disse aos franceses que era preciso negociar com o povo argelino, restituir seu país, todo ele. Desde o princípio, a FLN definiu seu programa: pôr fim à ocupação francesa, dar terra aos argelinos, praticar uma política de democracia social na qual homens e mulheres tenham direitos iguais à cultura, ao bem-estar material e à dignidade. Lembrando que o Fanon fala do papel da revolução, né, no papel da emancipação da mulher aí, uma coisa que se repete entre os zapatistas, né, a autonomia da mulher, e na revolução anticolonial também de Rojava, que acontece agora, onde a questão das lideranças das mulheres, do papel feminino é muito importante, né? Porque, lembrando, né, a Argélia, cultura patriarcal, o Islã, através das lutas de libertação, as mulheres participantes da luta de libertação foi se rompendo com certos paradigmas culturais. E também no final do livro dos Condenados da Terra tem outras discussões sobre essas mudanças aí,
recuperados pelo processo, né, da luta de libertação. Mas já é um debate mais complicado. Algum comentário? Vou continuar. É o indivíduo liberto que empreende a construção da cidade. Uma atitude assim devia ter importantes repercussões imediatas sobre a consciência do argelino. Todas as estruturas embrutecedoras e infantilizantes que infestam habitualmente as relações entre colonizado e colonizador foram absolutamente eliminadas. Enquanto o colonizado em geral só pode escolher entre uma desvalorização de seu ser e uma furiosa tentativa de identificação com o colonizador, o argelino fez nascer uma personalidade nova, positiva, eficiente, cuja riqueza se alimenta menos da prova de força que ele assume do que da certeza de encarnar um momento decisivo da consciência nacional. O combatente argelino não se levanta apenas contra os paraquedistas torturadores. Ele é, na maior parte do tempo, confrontado com os problemas da edificação, da construção, da invenção da cidade. É o debate sobre cultura, né? Deve ter indicado esse texto aqui também. É por isso que o colonialismo perdeu o jogo na Argélia, irreversivelmente, no nível de cada vilaia, que são as vilas, né, ali na Argélia, no nível de cada vilaia estabelece-se planos de cadastramento, estudam-se projetos de construção de escolas, buscam-se reconversões econômicas. O argelino constrói, organiza, legisla, planeja, o que explica sua segurança, sua linguagem firme e resoluta, a coesão enérgica de suas posições. Assim se entende porque os porta-vozes da FLN são geralmente descritos como intransigentes. Não é o tom que incomoda, mas o conteúdo de suas reivindicações. Muitos povos colonizados reivindicaram o fim do colonialismo, mas raramente como o povo argelino. Essa recusa de soluções paulatinas, esse desprezo pelas etapas, o etapismo, né, criticado pelos anarquistas, que interrompem a torrente revolucionária e tiram do povo a vontade inabalável de tomar tudo em suas mãos imediatamente para que tudo mude, constitui a característica fundamental da luta do povo argelino. É o Moudjahid, título oficial de toda pessoa, argelina ou não, que tenha enfrentado o colonialismo francês, que expõe essa posição. Defende e a faz triunfar, introduz um novo dado no clássico diálogo entre dominado e opressor. Lembrando que El Moudjahid é o nome do jornal em que o Fanon estava publicando esses textos, e é uma escrita coletiva, um jornal coletivo, em que eles publicavam de forma anônima, né? Uma escrita coletiva de forma anônima. É o órgão de campanha de internacionalização da luta anticolonial na Argélia, né? E de tentativa de unificação com as lutas africanas. Então faz parte aí também do pan-africanismo e também do pan-arabismo. Lutas continuais dos anos 50 e 60, né? A libertação do indivíduo não se segue à libertação nacional. Uma autêntica libertação nacional só existe na medida em que o indivíduo tem iniciado irreversivelmente sua libertação. Alô, Stirner! Uma autêntica libertação nacional só existe na medida em que o indivíduo tenha iniciado irreversivelmente sua libertação. Não é possível se distanciar do colonialismo sem, ao mesmo tempo, se afastar da ideia que o colonizado faz de si mesmo através do filtro da cultura colonialista. Uma tal revolução, à escala da consciência nacional e da consciência individual, precisa ser analisada. Ela permite compreender a derrocada e o medo do colonialismo francês na Argélia. Isso tem a ver com reflexões da psiquiatria, acho que da psicanálise também aqui, né? Mas tem um eco aqui que me deu um eco de Stirner, que o Stirner vai falar dessa necessidade de autonomizar-se, de se desvencilhar desses valores da cultura que vão escravizando a gente. E no caso, o colonialismo fez isso também, né? Ele vem escravizar nós com os valores, né? O próprio formalismo que tinha de ser tanto cretino, né? Vem nos colonizar, assim. Então é preciso nos autonomizar e nos livrar dele. Não sei o que você diria mais sobre isso aqui, né? Se você vê lógica no que eu falei. Alguém vai falar? Pode falar. Formalismo é necessariamente o modus operandi do colonialismo, né? Se eu for pegar, por exemplo, a crítica
a noção, inclusive, demasiadamente acadêmica de interdisciplinaridade, que o Reiland Rabaka critica no livro dele sobre Fanon, onde ele está criticando, justamente inspirado, inclusive, em outros comentadores, né, que ele dialoga sobre essa questão é uma espécie, na verdade, não é alienação o termo que ele utiliza, né, mas é uma espécie de alienação disciplinar que favorece a formalização dos saberes ou da produção dos conhecimentos válidos, né, que é tipicamente um processo civilizatório derivado dos processos de europeização, ou seja, de colonização, né, então quando o colonialismo chega, ele quer impor, ele precisa impor, né, essas modulações em detrimento daqueles que ele oprime, os povos oprimidos, né? Então, a questão, por exemplo, quando se fala em a palavrinha que o pessoal utiliza, né? Inclusive, quando se misturam determinados processos religiosos que demandam processos civilizatórios totalmente divergentes, e a questão do sincretismo, né, isso é uma característica derivada desse processo de apropriação colonial em detrimento das culturas que se provinham de maneira mais autônoma ou primordial, autóctone dentro daquelas localidades, né? E se cria uma espécie de híbrido religioso que mistura os processos formalistas da religião europeia com os processos civilizatórios que já existiam naquele determinado local, que precisa, por vezes, se camuflar, se integrar, né? E aquilo vai se desenvolvendo dentro de um processo de culturalização totalmente por vezes majoritariamente cooptado, por vezes também criando certas nuances criativas dentro daquilo que é possível, né? Então, o formalismo é esse derivado, aí voltando para a questão do Renan Rabaca que eu disse, né? A forma como a gente aprende a entender a produção do conhecimento é ela mesma já formal, né? Antecede a questão da crítica ao conhecimento, né? É uma questão da produtividade, a questão da produtividade de como se delimita o que é conhecimento válido e o que não é, e a posteriori como se compartimentaliza isso, o que é científico, o que não é científico, o que é de tal área, o que é de outra área, né? Então, por vezes, se produzem determinados afastamentos que são característicos desse formalismo, de um certo utilitarismo formalista que é derivado desse processo colonial que ainda abarca nessas academias ainda hoje, inclusive. E, por exemplo, ele remete a certos processos civilizatórios dentro do contexto africano, não é dizendo que tudo faz parte do mesmo conglomerado de conhecimentos, mas existem outras aproximações possíveis dentro de diálogos críticos possíveis que seriam muito mais interessantes e muito mais integradores e trabalhariam em demandas de produção de conhecimento muito mais variáveis e moduláveis do que a gente conhece atualmente aos moldes de uma interpretação de conhecimento válido ou não, né, dentro dos parâmetros científicos acadêmicos. Então, é uma crítica interessante, sabe? Isso para mim parece interessante, porque, por exemplo, a filosofia dentro do contexto civilizatório africano, ela tem um outro papel totalmente diferenciado do que a filosofia acadêmica, por exemplo, né? Ela adquire uma importância, de fato, muito mais interessante, muito mais modulável dentro da produção daquilo que seria, entre aspas, científico, validável, né? Enfim, ou não, né? Não se criaria um discurso político em torno daquela metodologia científica como validável dentro de um parâmetro hegemonizado e validado por esse processo político, mas que se vende por muitas vezes como um sentido de neutralidade, como um sentido metodológico, puramente científico. Esse puramente científico já é uma espécie de produção de um resquício desse processo de alienação, né? É muito interessante essa leitura, inspirada através do que Fanon está dizendo. Inclusive, dentro dos escritos psiquiátricos, ele fala sobre isso, né? Como dentro dos próprios paradigmas da ciência da psiquiatria, né? Ele faz determinadas críticas e deslocamentos que estão alinhados a essa questão da compartimentação e dentro de uma proposta de reelaboração da questão do produtivismo, da metodologia da psiquiatria que precisa ser criticado também, né? Enfim, psicanálise nem se fala, outras questões gerais. É isso que eu tenho para comentar. Se alguém quiser fazer um comentário, é só levantar a mão ou então abrir o microfone, que vai estar aberto para vocês também. A Revolução Argelina introduziu um novo estilo nas lutas de libertação nacional. Há um terceiro fenômeno ainda não identificável, mas que perturba o clima das relações de todos os colonizados com a França. O processo de libertação dos povos coloniais é certamente inelutável, mas a forma assumida pela luta do povo argelino é tal que,
Em sua violência e em sua totalidade, ela influencia de maneira decisiva as futuras lutas das outras colônias. O povo argelino vivencia concretamente a interdependência dos fenômenos históricos. Dizer que o colapso localizado do colonialismo aumenta sua desagregação como sistema não é mais a explicação de um princípio abstrato que só as camadas intelectuais percebem. Todo o povo argelino sabe que, depois da Argélia, será a África Negra a travar seu combate. E não é verdade que, desde já, a França é obrigada a inventar novas fórmulas, a votar a Loi Cadre, né, aprovada em junho de 1956, é conhecida como Loi Cadre de Fer, estabeleceu em termos ainda desfavoráveis às populações coloniais as bases para a progressão das colônias francesas até a independência. É uma lei que tentava impor, a partir das colônias, das metrópoles, dos países colonizadores, o ritmo da descolonização, né? É uma forma da França que ela não queria perder, né, essa batalha. E não é verdade que desde já a França é obrigada a inventar novas fórmulas, a voltar à Loi Cadre para depois superá-la, encaminhando-se, apesar disso, para o reconhecimento da soberania nacional da África Negra? Claro, os políticos africanos prisioneiros dos franceses tentaram seguir a curva irresistível da reivindicação nacional. Até o presente, eles têm podido adotar com suficiente celeridade as diferentes posições de seus povos, mais cedo ou mais tarde, porém, o divórcio se apresentará. Caberá então a eles serem traidores, declarados, ou abandonar as miragens da obra colonizadora. O povo argelino sabe que os povos da África Negra seguem com simpatia e entusiasmo sua luta contra o colonialismo francês. O povo argelino não ignora que cada golpe desferido contra a opressão francesa na Argélia desmantela o poder colonialista. Cada emboscada armada, cada guarnição atacada e destruída, cada avião abatido semeia um pânico no mecanismo colonial francês e reforçam a consciência nacional africana ou malgache ou atiliana. Os povos oprimidos sabem hoje que a libertação nacional é parte do desenvolvimento histórico, mas também que essa libertação deve ser obra do povo oprimido. São os povos coloniais que devem libertar-se da dominação colonialista. A verdadeira libertação não é essa pseudo-independência na qual ministros de responsabilidade limitada coexistem com uma economia dominada pelo pacto colonial. A libertação é a sentença de morte do sistema colonial, desde a prevalência da língua do opressor e da departamentalização até a união alfandegária que, na verdade, mantém o antigo colonizado nas malhas da cultura, da moda e das imagens do colonialista. Essa sentença de morte foi executada pelo povo argelino com tenacidade e fervor. Nós não esperamos que o colonialismo se suicide. É da sua lógica defender-se obstinadamente, mas é a tomada de consciência de sua impossibilidade de sobreviver que determinará sua dissolução enquanto estilo de contato com os outros povos. O povo colonialista não vai se curar de seu racismo e de sua enfermidade espiritual a não ser que aceite, de verdade, considerar a antiga possessão como uma nação absolutamente independente. Toda evocação de antigos laços ou de comunidades irreais é uma mentira e um ardil. O povo argelino prova há quase 4 anos que essa mentira e esse ardil não estão mais à altura de sua verdade e de sua vontade. Aí deu uma chinerizada de todos, né? Que é a próprio para os únicos, né, dos colonizados, dos argelinos, né, tem a sua altura da sua verdade e sua vontade contra a verdade do colonialismo, a verdade imposta pelos franceses, né? Então não é mais a Argélia francesa, é a Argélia e sabe, né? Pelo que eu vi, até hoje tem gente na Argélia na Argélia não, na França, que ainda alimenta o mito de uma Argélia francesa e que condena a derrota da França das colônias, né, dessas pequenas colônias e vê com maus olhos as nações que conseguiram independência, né? Mas esse despeito aí a gente releva. Mas ainda tem essa noção. Então, gostei desse texto que tem a discussão sobre
sobre a necessidade de combater mesmo toda uma visão cultural imposta ali, a revisão histórica, a noção de que dos franceses, de magia francesa, ao povos colonizados ali, eles vão... É um embate não apenas de armas, é um embate cultural, de revisão de toda uma estrutura ideológica que esse processo de emancipação, de luta, faz para uma transformação. É meio que o papo de educação, de pedagogia, de autoeducação que a gente debateu hoje. Não sei se para você também é assim, mas para mim meio que reverbera um pouco no debate que a gente teve hoje cedo com o marimbondo lá, na live sobre educação. O que tu acha? Para mim reverbera, só que me lembrou a questão também de como você disse até hoje, a galera vem com esse papo da, da Argélia francesa, muito baseado em que o processo de libertação terminou por dar errado, né? Mas aí isso é uma justificativa muito cômoda, né, de você aceitar de bom grado os processos do colonialismo, porque determinadas propostas de disrupção em relação às violações coloniais, né? Então você se afeiçoar a uma espécie de conformismo, né? E ainda mais mediante um conformismo que no final das contas é muito abstrato no sentido de que é discursivo, né? Não se coloca na própria pele de quem está vivenciando aquilo ali no calor do momento, como foi o caso do que o Fanon tentou descrever, né? É necessário, é muito também do que se discutiu na época, apesar de que não diretamente da posição do Fanon e do Camus em relação a isso, né? O Camus tendo uma posição supostamente mais pacifista, né? Digo supostamente, porque no final das contas ele estava apegado a uma série de paradigmas políticos na verdade, estavam acoplados com um sentido de, digamos assim, de manutenção de determinados processos institucionais ligados ao colonialismo. Foi até um pouco de certas divergências do Fanon em relação ao posicionamento político do Aimé Césaire naquela época, né? Que ainda assim era preciso ter um certo conciliacionismo em determinadas etapas, para não deixar aquele processo político-econômico à míngua. No encontro anterior, eu até trouxe algumas questões de como se reverberou essa questão a posteriori em relação à economia, referente às estratégias que foram tentadas, né? A posteriori o processo de libertação que o Fanon não pôde ver ou vivenciar, né? Mas que é muito mais complicado dentro de um sentido geral, que inclusive me levanta a suspeita de que, por muitas vezes, na verdade, é um contexto geopolítico que termina por também, né, não só, né, tem uma série de questões de cultura, de processos locais e etc e tal, de um processo de culturalização amplo, que aí demanda justamente essa questão que você falou, né, de uma autoformação autonomista que deveria fazer parte, para mim é parte fundamental, mas nem sempre isso é viabilizado ou viabilizável, né. Eu lembro até que o governante que ficou responsável pelos processos políticos e econômicos a posteriori do processo de, entre aspas, libertação da Argélia, ele se defrontou com a questão de, por exemplo, de demandas, digamos assim, de uma política de Estado que precisava de funcionários especializados para ocupar determinados cargos, muito próximo ao que o Lenin vivenciou ali na questão da União Soviética, né? E aí ele precisava contar com uma certa burguesia abstrata que Fanon já tinha apontado ali, né, que fazia parte daquele contexto opressivo, para ocupar esses cargos, e isso desencadeou uma série de problemas, né? E aí tentou-se a questão de distribuição de maquinaria para a galera do campesinato desenvolver uma determinada autonomia, porém isso também não teve êxito, né? Não sei especificamente por quais motivos, né? Mas não houve êxito desse processo do governo de distribuir maquinário, né, para a galera poder trabalhar na sua própria terra e não depender de determinados mandatários, ou como a gente conhece hoje em dia como os grileiros, né?
que se apropriam das terras e etc., e colocam as pessoas vulneráveis para trabalhar nas suas terras, ganhando miséria, as pessoas que não têm a possibilidade de plantar na sua própria terra, e etc. Ele tentou isso também, veio a sucumbir. Ou seja, não é um processo tão simples, né, que envolve as questões de produtividade, envolve as questões de uma eficácia de uma proposta econômica que possa se tornar eficaz não só no âmbito local, mas dentro de um âmbito geopolítico global, porque por muitas vezes depende dessa questão, né, de uma validação externa, e às vezes isso não acontece, fica difícil sustentar esse processo, né? Só que a questão do desenvolvimento educacional dentro de um sentido autoformativo, passando por esse processo de libertação, que é algo que o Foucault também traz lá nos Condenados da Terra, é uma das possibilidades, e digo mais, é dos aspectos compositivos necessários, né, para tentar produzir essa libertação. Não que o diagnóstico do Fanon fosse o mais correto possível, mas era uma proposição, né, era algo que ele estava vivenciando e apresentou como proposta possível, e tem muito que pode ser aproveitado em outros contextos, mas cada realidade apresenta-se de uma determinada maneira. Ele também faz questão de deixar isso claro, né? Não existe um modelo de libertação, né? Aquilo que estava sendo vivenciado na Argélia era muito próprio do contexto argelino, né? Daquilo que ele via como possibilidades e possíveis questões de libertação, que envolviam também uma série de computações, né? Que ele faz questão de delinear, inclusive, ali, né? Então, não existe fórmula e nem promessa de sucesso, né? Mas assim, o engajamento formativo político ele sempre é esperançoso enquanto uma ruptura com o colonialismo, e nisso o Fanon parecia acreditar, né? Acreditar nessa possibilidade de ruptura, né? Como uma esperança, não como uma esperança idealizada, mas como uma esperança de ter em vista essa revolta constante, né? Dentro dessa reelaboração individual, muito próxima do que o leitor subversivo colocou aí da questão do indivíduo autoformativo steneriano, né? Como essa possibilidade de revolta e autoprodução constante que reverbera no coletivo, digamos assim, né? E que reinveste um processo coletivo, né? Me parece transitar por aí, nessa questão, né? Nessa esperança material concretizada dentro dos processos como possibilidade, e não como algo idealizado, né? Nem no futuro possível, perfeito, e nem num passado que precisa ser resgatado e reinvestido, porque isso também não é possível, segundo essas abordagens, principalmente do Fanon. É isso que eu tenho para falar agora. Aí só fazer uma adendo, além do que você falou aí dos motivos da galera ainda acreditar no Magério, defender uma visão de Magério francesa, tem também um ressentimento de ter perdido uma posição como tanto de extensão territorial como de poderio econômico, que a França perdeu ao perder esses territórios, né, da França, da Argélia, da Indochina, entre outras regiões, né? Lembrando que ainda hoje existem colônias da França aí pelo mundo aí, né? Com a própria Martinica, que foi a nação do Fanon, e do Ami César. Aí vocês querem continuar com a leitura do próximo texto ou voltamos semana que vem? Jaime, Felipe, Alberto? Aí o Felipe fala, podemos continuar. Jaime? É um texto, é do mesmo tamanho desse texto, Alberto. Jaime saiu. Então bora continuar? Eu sei que sabe. Bora continuar. Pela uma crise contínua. Esse foi publicado no Amanjarrid em 5 de maio de 58. É o número 23 do Amanjarrid. Pela quarta vez, desde 1º de novembro de 1954,
a França se encontra sem governo. Depois das equipes de trabalho de Edgar Faure, Guy Mollet, Bourgeois Monod, esse sobrenome aqui é difícil para mim, e da mais recente, dita de União Nacional do Sr. Félix Gaillard, eis uma nova crise que todos concordam em considerar extremamente grave. E, com certeza, ninguém poderia ignorar hoje que a Guerra da Argélia está na origem dessa instabilidade governamental na França. Tem que lembrar, né, que são 4 anos de guerra, e então o que exigiu que a França mandasse alimentasse, né, contingentes militares, enviasse armamento, mobilizasse tropas. Então isso é um gasto financeiro que vai gerar crises econômicas e diplomáticas ali, né, porque ainda tem envolvimento do eixo capitalista, com os Estados Unidos querendo mediar, né, que lembrando que após a Segunda Guerra ele se elevou como uma potência econômica realmente que ela é reconhecida hoje, e tem o eixo, e ainda é o período da Guerra Fria, então tem intermediação ali dos estados socialistas, e tem essa questão dos estados colonialistas, né, e já existe a ONU, então tem essas interferências aí, né, no plano geopolítico do período. Eis uma nova crise que todos concordam em considerar extremamente grave. Então, entretanto, é preciso tentar apreender o desenvolvimento interno do processo responsável por esse desequilíbrio. É preciso explicitar o trabalho de deterioração e desagregação do prestígio francês que ocorre tanto fora quanto dentro da França em função dessas guerras coloniais. A análise da situação deve nos permitir avaliar, mensurar essa fatalidade interna que solapa a França e que a conduz quase mecanicamente a multiplicar as crises, a se fechar numa atmosfera de crise. Dizer que a guerra da Argélia esgota as finanças e desequilibra a economia da França é enunciar evidentemente uma verdade, mas seria um equívoco privilegiar essa verdade. Podemos perceber isso durante os debates na Assembleia Nacional Francesa sobre o custo das operações na Argélia. Enquanto os especialistas internacionais, no caso que volta e meia socorrem a economia francesa, calculavam as despesas em 800 bilhões, o senhor Lacoste declarava com aparente seriedade que a guerra da Argélia não tinha custo algum. Os partidos franceses de esquerda, prisioneiros de um simplismo doutrinário, segundo o qual a direita negocia logo que é convidada a participar das despesas, adotaram uma atitude de resignação e se atém à esperança de que, um dia, quando essa direita sentir seus interesses em perigo, ela abandonará seu chauvinismo e apoiará todas as independências coloniais que se queiram. Temos assinalado várias vezes essa mecanização do pensamento e o surgimento desse fetichismo das causas no sentido mais automático, mesmo menos dialético. Essa fragilidade ideológica comum a grande parte das formações políticas francesas explica o conflito existente no corpo político francês desde 1º de novembro de 1954. O Partido Radical, pulverizado desde o histórico Congresso de Lyon, o Partido Socialista, no seio do qual aparecem tendências cada vez mais heterogêneas, o MRP, que acaba de revelar suas contradições pela recente recusa em apoiar a tentativa do senhor Georges Bidault, até o PCF, o Partido Comunista Francês, cuja estrutura monolítica não evitou as divergências e oposições sobre a questão da guerra da Argélia. Cada um dos partidos, a seu modo, manifesta a incoerência das posições, a violência dos conflitos, a discordância fundamental. Aqui, né, a gente vê aqui em grandes linhas gerais como aí a gente entende também, né, como as críticas do Castoriadis, do Mário Tronti na Itália, no caso, e do situacionista aos partidos comunistas na França ali, se alinham com as críticas de Fanon e das revoluções anticoloniais ali, a esquerda francesa, sobre mobilismo, indecisão, a forma como eles escolheram apoiar. E tem aqui, né, a crítica de sentar à mesa e tentar conciliação com a direita também. Outras críticas que vão se levantando aí. Quer falar alguma coisa, Felipe, Alberto? Então, isso aí meio que, digamos assim, reitera a questão lá das divergências referente à perspectiva argelina
no que o Camus acreditava e no que o Fanon acreditava, né? O Camus acreditava nesse tipo de coisa aí, esse conciliacionismo aí, né? Do convencimento democrático. Lógico que até certo ponto, mas até que ponto é necessário aturar esse tipo de coisa, né? E aí volta também, tem um texto lá no início, né? Ele faz uma crítica mais específica sobre esse posicionamento de esquerda, que na verdade reitera o institucionalismo colonial, né? Por uma espécie de inação esperançosa, que na verdade é muito conveniente porque essas posições partidárias ocupam uma certa posição de vanguarda que, mesmo dentro do contexto de opressão, ela causa prestígio para esses atores, não para o povo que está submetido a, a todos os malefícios do colonialismo, né? Então é conveniente também, de certa forma, né? No texto anterior ele coloca também, ele exacerba essas críticas. Enfim, eu acho que se conecta com essas noções. Inclusive, dá para trazer, inclusive, sobre a política institucional atual. É a mesma questão, é o mesmo tipo de posição, né? É um discurso supostamente mistificado, que se apresenta como atores de vanguarda, né, que discursa de maneira muito radical, mas que se acopla e se encaixa muito bem dentro da plataforma hegemônica, né? Inclusive no cantinho da crítica. Aqui tem um cantinho da crítica dentro do processo institucional plataformizado, né? Então, é isso, é bem atual, inclusive, isso aqui, né? Não só aos partidos tradicionais, mas aos partidos que se entendem, né, como supostamente radicais e outsiders, que reproduzem esse mesmo modus operandi, né? O texto que você está falando é Os Intelectuais e Democratas Franceses diante da Revolução Argelina, que é onde Isso aí ele mesmo. faz mais sistematicamente essa crítica às posições do partido, dos democratas e de intelectuais, setores, né? Lembrando que nesse período os únicos movimentos que os primeiros e únicos, né, que na França, nesse contexto da França, se posicionaram totalmente a favor da guerra de libertação da Argélia, né, contra a resistência francesa, a descolonização, foram os surrealistas e os setores do anarquismo ligados ao surrealismo na França. As contradições europeias. O pior erro seria, assim, isolar voltando aqui, gente, travei. O pior erro seria, assim, isolar essa desestruturação da vida política francesa do contexto europeu e internacional. As nações europeias, sobretudo a Itália, a Inglaterra e a Alemanha Ocidental, em razão da competição econômica na Europa ou por causa dos mercados a preservar na África, sentiram necessidade de manifestar uma hostilidade implícita às guerras coloniais travadas pela França. Para dar um exemplo, o povo italiano, que durante muito tempo manteve silêncio diante do apoio de seu governo à guerra colonial francesa, alertado pelas organizações democráticas de seu país, pôs-se em movimento há alguns meses e exige de forma peremptória o não envolvimento do governo italiano ao lado do colonialismo francês. Na Alemanha Ocidental, estabeleceu-se atualmente que nenhum jornal alemão vai se atrever a apoiar a política francesa. Os representantes franceses na Alemanha puderam constatar muitas vezes por dia que o conjunto do povo alemão condena o colonialismo francês e simpatiza com o glorioso povo argelino. Na Inglaterra, os conservadores, há muito solidários com os colonialistas franceses, deram início há alguns meses a uma virada e seus órgãos de imprensa não dispostam mais sua posição quanto à necessidade de negociações com o povo argelino. Essa mudança de orientação das democracias ocidentais é consequência, em parte, de uma corrente anticolonialista e liberal, certamente, mas, sobretudo, e não adianta escondê-lo, do desejo de ver uma França reduzida à sua dimensão europeia, amputada de suas colônias, privada dos regimes preferenciais instaurados pelo pacto colonial e, enfim, confrontada em livre concorrência com as outras economias nacionais europeias. Dessa segunda perspectiva, a fórmula África, domínio privado da França, tende a ser substituída por outra. África,
domínio privado da Europa. Isso é interessante, né, velho? Porque, tipo, isso é muito comum digamos assim, em processos geopolíticos que se apresentam como pacificadores, conciliadores, e etc. e tal, como se apresentam como preocupados com determinadas questões de opressão em determinadas áreas, mas que, na verdade, tem uma intencionalidade de tangenciar um processo político e produzir uma espécie de apagamento, né, dos processos mais genuínos ou mais possíveis de serem acentuados dentro de uma condição não exacerbada por essa espécie de domínio, né? É uma maneira de manter o domínio de maneira supostamente democrática, né? De continuar, de alguma forma, colocando esses povos sob uma determinada tutela, né? Digamos assim. Pode falar. Vocês me ouvem? Aham. É bem curioso, por exemplo, quando vocês trouxeram, até nesse último parágrafo, a questão do que está acontecendo hoje com o Burkina Faso, no Mali, o Níger, a questão, por exemplo, não sei se a gente poderia comparar assim, mas sobre, por exemplo, o combustível, não lembro se é urânio, se é plutônio, mas a, o material base, basicamente, para o funcionamento das usinas nucleares na França. Esse produto vem, de certa forma, dessas ex-colônias. Desde que, por exemplo, se iniciou eu acho que. Ih, minha caixinha de som aqui. Eu não lembro se exatamente como foi o processo, mas eu acho que os militares acabaram tomando poder nesses países e começaram um processo de renegociar todos os antigos acordos, do ponto de vista, tá? A França, querendo ou não, tem uma quantidade considerável de usinas nucleares. Porém, a França não tem reservas suficientes para suas usinas. E a grande parte desse material vem das suas ex-colônias. Sem considerar, por exemplo, aquela questão, acho que foi aqui que vocês trouxeram uma vez, sobre o ponto de vista econômico, né? Que a moeda em muitos desses países ainda não lembro se ele é rígido, mas ele ainda está emparelhado com o franco, que era a antiga moeda francesa. O ponto é, o quanto que, embora esses países africanos não são mais colônias, embora eles sejam independentes, tudo, eles ainda estão numa relação de sobrevivência absurdo com esses países europeus, principalmente com a antiga metrópole. Mas eu Tem acho que isso. que, né, é porque nem todo o processo de descolonização em cada um se deu de maneira diferente. Então, e teve os movimentos de traição, sabotagem, e alguns foram pelo método de descolonização progressiva francesa, o que colocou, mas isso não só, né, nesse país, mas também a gente aqui no Brasil, né, colocou a questão do que vai pensar sobre o neocolonialismo, influenciado, né, com o conceito de imperialismo, a nova fase do capitalismo. Então, o colonialismo, a ocupação militar territorial pode ter acabado, mas ainda há o colonialismo pela exploração transnacional, pelas imposições, pela economia, através de manobras geopolíticas da economia, né, de manter esses países subinfluentes aos interesses das potências europeias. E isso também está aí os Estados Unidos no meio, é uma discussão. Hoje a gente tem ainda mantendo, né, não a mesma Guerra Fria, mas ainda tem a questão da disputa, né, dos interesses entre o Ocidente e a China, né, no território africano aí, com a China tentando subsidiar projetos, megaprojetos e tudo mais, o Ocidente reagindo também, né? E a gente vê também a mobilização da OTAN, né, no território africano também, dos exércitos de libertação, né, querendo levar a democracia, bombardeando os locais. E também a gente tem um problema mais hoje agravado aí, que são dos exércitos mercenários particulares, exércitos privados. Tanto Rússia quanto Estados Unidos, a França tem uma linha de mercenários também privados que age ali no território da África, né?
tem muito a ver com essa questão de explorar minérios, territórios, geopoliticamente estratégico. É bem complexo aqui. O Alberto ia falar, pode falar, Alberto. Não, eu só ia dizer que o que ele falou conecta com a questão do neocolonialismo mesmo, que você disse, né? Com a continuidade desses processos. E lógico que cada localidade ela tem sua particularidade, e não dá para você dizer que existe uma espécie de padrão dentro desses processos de tentativa de libertação e da modulação do neocolonialismo. Só que o exemplo que ele me deu me lembrou uma vez que eu estava falando, eu falei algumas vezes, na verdade, sobre esse exemplo. Pronto, o processo de dolarização que existe aqui no Brasil é uma característica do neocolonialismo, a questão do combustível, né? Existe um discurso que perdurou durante muito tempo, que na verdade o preço do combustível é atrelado ao dólar porque o Brasil não tem a capacidade de refinar o seu próprio petróleo, né? Isso é uma grande balela, né? Mas é uma mistificação que serve a um discurso de uma burguesia abstrata nacional, questão que Fanon ressalva lá nos Coordenadas da Terra, né? Que na verdade é uma falsa burguesia que serve, na verdade, as verdadeiras metrópoles, né? Que são esses países que, na verdade, que investem dinheiro com retorno, né, para si mesmos, né, dentro de processos que, na minha interpretação, reverberam essa espécie de subserviência econômica, que é uma continuidade do neocolonialismo, né, sobre a pecha do terceiro mundismo, que é muito imputada aqui no Brasil, inclusive, né? Então, eu acho que ressoa com isso, né? Ele citou que a impressão dele que tinha escutado em um dos encontros seria referente a isso. Eu acho que eu toquei bastante nessa questão em alguns momentos aí nos nossos encontros anteriores. Era só isso que eu ia falar. Se quiser falar mais qualquer coisa, Felipe, é só levantar a mão ou abrir o microfone aí. Fica à vontade. Aí, o próximo tópico, as contradições ocidentais e as pressões internacionais. Os Estados Unidos da América, diante do mundo comunista, desenvolve uma política africana que adere em seus fundamentos às novas posições europeias. Os democratas americanos, quando expõem suas posições sobre a descolonização da África, sempre insistem na necessidade dos Estados Unidos de não compartilharem a perspectiva colonialista francesa. O tema predominante em sua argumentação é claro: na África, a França está em vias de comprometer as chances do Ocidente e do homem branco. Dois outros elementos, contudo, relativizam a progressiva modificação da atitude americana. Em primeiro lugar, a certeza profunda do outro lado do Atlântico de que chegou a hora de fazer uma escolha, de dar suporte à luta de independência dos povos coloniais, de contribuir para a desagregação dos impérios, de apoiar a libertação dos povos oprimidos. Além disso, em face do perigo comunista, lembrando que é o período da Guerra Fria, no âmbito da Guerra Fria e da divisão do mundo em esferas de influência, os Estados Unidos estão cada vez mais conscientes da urgência de posições radicalmente opostas ao colonialismo francês. No plano internacional, vale a pena insistir no imenso entusiasmo provocado nos países afro-asiáticos pela epopeia que há 4 anos viu o povo argelino. Bandung, Cairo, Accra, todos os povos afro-asiáticos, todos os oprimidos de ontem, sustentam, apoiam e assumem cada vez mais a causa da Revolução Argelina. Não seria de modo algum exagerado dizer que, cada vez mais, a França terá contra si na Argélia 2 continentes. E é por terem deixado de analisar esses múltiplos fatores, essas contradições dialéticas, que os partidos políticos franceses se encontram cada vez mais numa situação de indeterminação, de exacerbação passional sem um tema guia, de inquietude, coisas que não deixam de evocar condutas autodestrutivas, né? Aí que vem, né, o interesse geoestratégico, econômico, político dos Estados Unidos, né? Por um lado, eles precisam combater o crescimento do comunismo em período. Tem essa Guerra Fria, tanto desenvolvimento técnico quanto de diplomacia. Do outro lado, interessa aos Estados Unidos a perca de poder dos estados europeus aí perdendo seus territórios coloniais também, né? Então ela se beneficia duplamente aqui, né?
E, por outro lado, ela precisa dar esse apoio para que os Estados Unidos mesmo possa entrar e explorar os recursos dessas nações. Então, há um dilema aí que a galera tem que passar, né? Nesse momento de lutas revolucionárias. A atmosfera de crise. Alguém vai querer falar alguma coisa antes? Posso continuar? No momento, não. A atmosfera de crise. Na França, a recusa a uma opção política coerente para a Argélia não diz respeito somente aos grupos políticos. Dentro de cada partido, é possível distinguir hoje um centro, uma direita e uma esquerda. No nível das massas populares ou de instituições particulares como a igreja, percebe-se um ambiente de mal-estar, amargura e desespero. Não há uma associação, um grupo de homens ou de mulheres que não seja atingido e afetado pelo desenrolar da guerra na Argélia. Cisões de associações de estudantes, cisões de educadores, agitações no exército, apelo aos cardeais, mal-estar na polícia. Todos esses fenômenos, dado seu número e sua gravidade, indicam a confusão que domina a vida moral e política na França. A vontade de libertação do povo argelino contesta inegavelmente a ficção da Argélia francesa, mas é também um certo tipo de comportamento, um estilo de contato intelectual que se vê condenado de parte a parte. A luta do povo argelino é uma crítica radical ao pseudo-direito de propriedade, nossa África negra, nossa Argélia, e, ao mesmo tempo, uma intimação a que o povo francês se critique, se desfaça da mentalidade colonialista, antidemocrática e racista. Em suma, viva e ultrapasse as contradições historicamente elaboradas. Acho que esse vou deixar para comentar no próximo. O trecho ficou bastante claro. Agora vou para a última parte. A luta do povo argelino, fonte de verdade. Ora, a desordem que reina atualmente na vida moral e política francesa seria incompreensível se não a relacionássemos dialeticamente às realidades internacionais e à luta do povo argelino. As críticas decisivas e implacáveis do senador John F. Kennedy, os posicionamentos profundamente anticolonialistas dos trabalhadores ingleses e, de maneira mais geral, a recente postura dos serviços oficiais americanos traduzem dois fenômenos. Em primeiro lugar, que o processo histórico e amplo de libertação dos povos coloniais é reconhecido, identificado e aceito, mas também a atitude adotada diante da análise de que o povo argelino entrou com tudo nessa luta e que, na verdade, não se vê como a França poderia deixar de reconhecer a independência da Argélia. O senhor Lacoste não se tornou impopular no mundo e na opinião francesa porque comandou a repressão e justificou os assassinatos coletivos. É que a mentira do senhor Lacoste foi plenamente exposta, desvelada e desmascarada pela invencibilidade do Exército Nacional Argelino. Os quartos de hora indefinidamente adiados, os boletins sobre a vitória total, as proclamações fantasiosas, o blefe, tudo isso implica a confusão da ambivalência que reina em torno de seu nome. A esquerda o condena porque ele se opõe a uma política de esquerda. A direita porque ele não manteve suas promessas, porque não pacificou a Argélia, porque a situação militar tem se tornado cada vez mais grave. Portanto, não existe uma crise política francesa porque as opiniões se chocam ou as concepções de mundo divergem, mas porque o escândalo que constitui a vontade de libertação do povo argelino sacode os equilíbrios estabelecidos, as verdades admitidas, e põe totalmente em questão as perspectivas da nação francesa. A crise francesa não se desenvolve num ambiente fechado, não é uma crise de reflexão pura. É na prática e da forma mais trágica que o povo francês repensa e reconstrói seus valores. Ao intensificar seu esforço militar, o povo francês impôs ao povo argelino sacrifícios imensos, mas, precisamente, o desenvolvimento dialético desse combate devia provocar, por sua vez, uma convulsão ideológica na França e fazer explodir a evidência de que o esforço francês ia de encontro à história, à moral, ao humano. É a luta encaniçada, obstinada, heróica do povo argelino que faz aparecerem novas significações, ultrapassar certas contradições e torna possível o que ontem era impensável. As declarações pré-postas do Dr. Bidot
não desagradaram, não irritaram por terem sido mal redigidas. É que ficou evidente que o Sr. Bidot não tinha entendido coisa alguma, que não tinha acompanhado os acontecimentos, que estava desconectado da história fora do seu tempo. Esta nova era, essas novas condições, essas realidades originais são, precisamente, introduzidas pela luta do povo argelino. Foi a luta do povo argelino que provocou essa transformação da vida política francesa. É, no entanto, com essa vontade nacional, com essa violência nas reivindicações, que se remodelam as perspectivas políticas francesas. Pressões europeias, porque, mesmo que a África esteja perdida para a França, isso não significa que o deva estar para a Europa. Pressões internacionais, porque há o risco de a hidra comunista se instalar na África, caso o conjunto do Ocidente se mantenha nesse silêncio cúmplice diante do belicismo francês. Pressões do povo argelino, o elemento mais alto nessa dialética e também o mais verdadeiro. Essas três ordens de fatores delimitam a realidade nacional francesa e induzem, suscitam e desmascaram as contradições constitutivas de um país colonialista e racista com exigências doutrinárias paradoxalmente democráticas. E não é verdade que essa confrontação possa terminar magicamente. Não é verdade que a América ou a Itália possam ser colocadas contra a parede. Não é verdade que o senhor Pinot possa, caso solicite, obter o apoio da OTAN. Não é verdade que, com um pouco de boa vontade, o senhor Pierre Mendes France possa se entender com o senhor André Maurice ou o senhor André Philippe confraternizar com o senhor Mollet. Não é verdade que a Escola de Estado-Maior de São Marcel Bourgeois possa trazer algo de novo para a Guerra da Argélia. Todas essas impossibilidades são os negativos de uma realidade maior. A França está mergulhada numa atmosfera de crise cataclísmica e dela não sairá senão pela negociação com a FLN. Aqui a gente vê o estilo panfletário das publicações no El Monde Jarrid, né? Que, ao contrário dos Condenados da Terra, do Pele Negra, Máscaras Brancas e do 5º ano da Revolução Argelina, dos escritos psiquiátricos, esses textos aqui, eles têm uma escrita coletiva e tem um sentido de engajamento, né, de mobilizar a opinião pública, de disputar a opinião pública, né? Então tem isso aí, né? Mas tem aí toda a força do Fanon, e por isso é atribuída a ele, né? Aí, se quiser falar um pouco dessa questão da dialética aí, Alberto, que aí eu não vou me aventurar por agora ainda em falar de dialética. Não, cara, sempre, assim, é só ressaltar uma questão, né, que às vezes, né, eu cito a questão da dialética circunscrita ao delineamento dos fatos históricos, porque apesar de, por muitas vezes, talvez, né, algumas pessoas tenham a dificuldade de fazer essa leitura, assim, digamos assim, da forma, né, principalmente nessa forma panfletária, é mais difícil você observar como ele está tentando, ou esse texto coletivo que é atribuído, né, por vezes ao Fanon, né, como se está tentando aqui promover justamente a exacerbação das contradições, e mais especificamente aqui das contradições de um governo que deseja se vender como supostamente democrático, mas que demanda uma série de contradições para si mesmo, né, que se tornam insustentáveis por conta de uma percepção delineada sobre a égide de uma objetividade e subjetividade dialética, né, que demonstra a insustentabilidade desses ideais perante esses processos políticos, né? E aí eu gosto de fazer, né, às vezes chamar a atenção para a questão mais conceitual, só lembrando que a questão conceitual ela não é meramente abstrata, para tentar fazer vistas, né, mediante o processo mais, entre aspas, historiográfico, né, que está sendo delineado no texto, para poder tentar fazer essas aproximações, que eu vou tentar fazer no encontro anterior, e você sempre chama a atenção mais especificamente para os contextos delimitados historicamente dentro daquele processo narrativo que o texto panfletário coletivo do Fanon está tentando fazer, né? Mas eu tento sempre fazer essa aproximação, porque é como você tinha dito referente à questão dos marxistas autonomistas, né? Não adianta
você entender superficialmente do que trata a crítica. É necessário você tentar enxergar dentro do desenvolvimento, eu vou chamar aqui de historiográfico porque fica mais simples, tá? Mas não é meramente um desenvolvimento historiográfico, né? Mas dentro do desenvolvimento narrativo historiográfico que eu falo, o que esses textos panfletários estão tentando fazer, né? Você tentar achar, né, as apresentações supostamente contraditórias de determinados eventos políticos que estão sendo apresentados aqui. E é por isso que é difícil, por vezes, como você falou, né? Ué, Fanon está falando de uma crítica ao nacionalismo, mas ao mesmo tempo ele fala de identidade nacional, né? Ao mesmo tempo ele fala sobre o poderio, né, a potencialidade revolucionária de um certo tipo de proletariado, mas ao mesmo tempo ele fala sobre esse mesmo proletariado como uma certa tendência de acoplamento aos aspectos mais reacionários e vis que contém dentro do próprio colonialismo, né? Então, é o tipo de movimento que ele está sempre conjecturando aqui, né? Entendo eu que dentro dessa delimitação aqui do desenvolvimento do texto, perante a questão da insustentabilidade, né, dessa suposta democracia colonial, ele faz um movimento, se faz aqui um movimento parecido aqui nesse texto coletivo que é atribuído ao Fanon. E aqui só para... Toda vez eu esqueço o nome desse comentador, o comentador que explora essas questões do Fanon com a dialética é o Ato Sekioto, né? É um texto muito interessante, só tem em inglês, mas acho que é um texto fundamental para compreender que a dialética está presente em Fanon, mas não é uma dialética aos moldes hegelianos, nem necessariamente aos moldes marxianos, apesar de ele concordar com Marx em alguns aspectos, né? Mas é muito uma dialética ao modo de Fanon, especificamente, né? Dentro de um processo que, inclusive, eu estava até fazendo a leitura hoje sobre um texto do Grant Maxwell, né, que é um comentador que tenta vislumbrar os processos dialéticos mediante um processo de diferenciação e integração, e eu vejo que o Fanon ele faz esse movimento também, que é mais ou menos o seguinte: não existe um processo dialético, não existe um sistema dialético, não existe a dialética hegeliana. Inclusive, era uma coisa que eu ia até comentar na live do Santi hoje, que teve um momento que ele falou sobre hegelianos de direita e de esquerda. Para mim, essa questão, inclusive, é insustentável, né? Muito devido ao surgimento da própria figura do Stirner, né, que você gosta tanto, né? Porque não existe a dialética de esquerda ou de direita, né? Existe uma série de processos que, por vezes, se acoplam dentro de uma certa reverberação política, dentro de algo que se apresenta como tradição, mas não existe essa imobilidade. Então, por isso que é meio complicado você generalizar uma crítica à dialética como uma rejeição total, como, por exemplo, às vezes é atribuído a Deleuze, mas eu não acredito nem que Deleuze tenha feito isso. O que Deleuze visava combater, para mim, cada vez fica mais claro, é uma dialética que se apregou dentro da tradição francesa, né? Sobre os moldes de Hegel dentro daquela tradição francesa, né? Dentro daquela exacerbação da negatividade. Mas o que eu percebo é que é necessário fazer a crítica de um deslocamento constante dessa percepção dialética que envolve justamente a possibilidade de desmembrá-la, né, e criar outros processos dialéticos que se integrem, inclusive, e eu vejo que o Fanon faz isso, como um processo anticolonial. E eu acho que isso aí estava extremamente claro para o Fanon, sabe? Um deslocamento do processo da dialética enquanto Aufhebung para uma dialética que possa destituir a relação ou a manutenção ou a necessidade da figura do senhor e do escravo, seja no âmbito cognitivo ou seja no âmbito social, né? Marx também caminhou por essa espécie de delimitação, ou seja, trazer novamente nesse ponto um processo dialético que demande, na verdade, uma lógica muito mais aristotélica, né? Que é da oposição, do terceiro excluído, né? Dos opostos, que se eliminam e que não há uma manutenção. Agora, lógico, isso vai depender do contexto, da maneira, das questões políticas que, inclusive, isso pode parecer muito complexo, muito conceitual, né? Mas do ponto de vista formativo, integrativo, individual e coletivo, que se reverbera enquanto formação do engajamento político dentro do processo anticolonial que Fanon vislumbrou, né? Isso pode ser desenvolvido de uma maneira intuitiva, enquanto percepção da própria concretude, enquanto inserido nela, né? Ou seja, aquele que está na luta de libertação, ele sabe o que vive da pele, digamos assim, né?
Não existe também, eu percebo nos textos de Fanon que há essa possibilidade de combater essa ideia de tutelagem, de esclarecimento intelectual de um povo que precisaria ser pego pela mão para poder entender como é que se liberta, né? O povo sabe o que sofre na pele, né? Só que contradições existem, do mais alto intelectual àquele que supostamente, dentro de uma visão unilateralizada e colonial, como majoritariamente acadêmica, não é esclarecido, né? Eu acho que a ideia de esclarecimento é muito complicada nesse processo aqui, né? É muito mais uma ideia de integração, né? Integração intuitiva, né? De passar pelo processo materialmente falando. E aí não existem prioridades, né? Uma questão que é preciso ser trabalhada concretamente, independentemente se você é um intelectual ou se é alguém que está que está à margem, sendo submetido por um processo colonial. É preciso essa formação concreta, né? Eu acho que Fanon deixa isso claro lá dos Poderosos da Terra. É isso que eu tenho para falar agora. Lembrou que tem essa discussão. Porque tem essa discussão, agora, só fechando o assunto mesmo, do Marx, se ele rompe totalmente com o hegelianismo, com Hegel, e se torna um anti-hegeliano, né? Meio que um fim da filosofia, ou se ele ainda é hegeliano. Tem essa discussão com Deleuze. E tem essa questão também com Stirner. Uns tentam colocar ele como um completo negador, né? Destruidor da dialética, o maior crítico, né? Um dos maiores críticos ali. Meio que uma galera que concordou aí. E ele se afastou da dialética hegeliana, destruturou ela. E outros colocam como um mero repetidor da dialética hegeliana. Então é uma discussão que meio que pare em cima de pensadores assim muito muito complexos. Eu acho que é uma discussão que provavelmente mais cedo ou mais tarde vai chegar no ciclo fanoniano. Então, vamos aguardar aí o desenrolar das coisas. Eu gosto dessa ideia de diferença e integração, de uma compreensão ampla da dialética, que nem nega nem afirma a coparticipação ou a não participação de determinados autores. Eu acho que dizer Stirner era anti-hegeliano ou Stirner era hegeliano é bem reducionista, assim como é Marx. Lógico que você vai encontrar em Marx, mais propriamente dito, questões que são bem tradicionais da perspectiva hegeliana, mas em outros momentos ele faz críticas que são fundamentais, né? Então é bem complicado esse lugar da determinação. Ele se afastou completamente, ou ele repetiu. Acho que nem uma coisa nem outra, nem para Stirner, nem para Marx, e muito menos para Fanon. É como eu vejo, acho que a questão da integração ela precisa ser melhor trabalhada enquanto dialética, né? Eu acho que inclusive, já tem alguns autores e comentadores que admitem que, na verdade, Deleuze estava advogando por uma espécie de dialética da positividade. Ou seja, uma coisa que era totalmente impensável há uns tempos atrás, entendeu? Mas seja outra história. É aquele sacrilégio, né? Dialeticamente rizomático. E nós nos despedimos aqui. E até a próxima. O próximo texto vai ser Cartas à Juventude Africana. Beleza, eu disse que ia participar, terminei participando. Eu não resisto a fã, não. É foda. Ninguém resiste. É isso. Dá um alô aí pros canais aí, se inscreva aí, tá? Considerem aí se tornar membro, quem for assistir isso aí no YouTube depois. Tá? Se inscrevam, Leitor Subversivo, Gap Filosófico e a Biaela 345. Até a próxima, valeu. Oi.